Amém? Eu louvo a Deus por estar aqui, mais uma vez, para nós meditarmos juntos nos preceitos do Senhor nesta noite. Após um dia corrido, sei que todos movimentaram, trabalharam, agiram, mas agora é o momento de nós descansarmos no Senhor. Eu já descobri que enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, nós descansamos, tanto a nossa alma, quanto o nosso espírito, o nosso corpo, e eu sei que o Senhor estará, de certa forma, satisfazendo os anseios da nossa alma, mais uma vez nesta noite. Irmãos, assentados mesmo, abra a palavra no Salmo 119, prometo para os irmãos que não vou estar estudando com vocês nem a metade dele, tá? Salmo 119, versos 15 e 16, assentados mesmo, não tem problema, a reverência na palavra não significa que é só estar em pé, é uma reverência de alma, de respeito, né? Amém, glória a Deus. Salmo 119, versos 15 e 16. Os irmãos acharam? Amém? Eu vou ler. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, vamos repetir todos juntos? Eu sei que há versões variadas, mas você escutar você mesmo lendo estes versículos vai ser interessante. Vamos ler de novo, novamente juntos. Não vou ler no microfone, vou ler também com a voz normal como vocês. Mas vamos ler mais uma vez? Vamos lá, 1, 2 e... Amém. Eu louvo a Deus que, através dos séculos, dos anos, do tempo, esse salmo, por certo, foi escrito bem na época áurea de Israel, 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. Nós não temos aqui nenhuma informação de que ele é de Davi, porque não foi só Davi que escreveu. Dos salmos existentes, nós sabemos que só 73 foram Davi, mas não importa quem foi o salmista, que ele estava totalmente voltado para a palavra de Deus. O anseio desse salmista era estar centrado na palavra de Deus. E aqui, ele dizendo que ele meditava nos seus preceitos, ou seja, nos preceitos do Senhor. É o que nós estamos fazendo. Observamos que ele ainda falou que pelas veredas do Senhor, ele teria respeito. É o que nós também fazemos. Mas aqui está no verso 2, terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Irmãos, quantas vezes nós aprendemos, nós estudamos, nós lemos, nós ouvimos algo relacionado à palavra de Deus, mas a tendência muitas vezes é nós esquecermos daquilo que nós aprendemos ou que ouvimos, é esquecer os decretos do Senhor. Não foi esse o caso desse salmista. Aqui ele disse que ele não esqueceria da palavra do Senhor, ou seja, dos decretos do Senhor. Irmãos, falando em decretos, em estar respeitando a palavra, em conhecimento da palavra, meditar na palavra, Deus colocou no meu coração um assunto para nós compartilharmos nessa noite, relacionado à palavra dele, é claro. Mas tem gente que de repente pode pensar assim, mas isso parece que não tem nada a ver. Mas nós estaremos concluindo no final da nossa conversa, do nosso entendimento, que tem tudo a ver sim, que é a palavra de Deus. E com o passar dos anos, irmãos, quando eu disse que isso aqui foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Jesus, depois de Jesus surge a igreja, da igreja até aqui quase mais de 2000 anos já se passaram, e praticamente nesses 2000 anos, o cristianismo, que é formado por várias ramificações, até porque os próprios católicos, os espíritas e outros demais se dizem cristãos também. Se a gente perguntar para eles qual é a religião deles, eles vão dizer, eu sou cristão, a minha religião é o cristianismo.
Então, observando do ponto de vista geral do cristianismo, surgiu a igreja pentecostal, ou seja, partindo do princípio da igreja primitiva. Ali iniciou-se o cristianismo, de repente ele foi tomando novos rumos, mas observando nos primórdios, no princípio, embasado na palavra de Deus, aqueles cristãos primitivos, de há mais de 2000 anos já, eles estavam procurando meditar nos preceitos de Deus e respeitar o que Deus determinava para eles. Só que com o passar dos anos, as coisas foram mudando. Muitos preceitos já foram deixados de observar. E de repente, ao deixar de se observar os preceitos, ou seja, a palavra de Deus, começaram o cristianismo, principalmente no âmbito pentecostal, nós observamos que muitos dos preceitos do Senhor foram deixados de lado e nós começamos a copiar algumas coisas que não são devidas. Por isso, nessa noite, eu quero falar com os irmãos de algo que de repente, segura o slide um pouquinho aí, de algo que de repente nós estamos acostumados a praticar, estamos acostumados a, de repente, em uma data a comemorar, e de repente quando nós acostumamos com alguma coisa, aquilo acaba virando rotina. Quando eu disse que já tem mais de 2000 anos, tem sim, que o cristianismo genuíno iniciou. De lá para cá houve distorções, só que infelizmente ainda no nosso meio, no contexto que nós estamos vivendo como igreja, essas distorções, no sentido que eu falarei, elas continuam. E nós observamos aqui que quando nós acostumamos, vira rotina, e é comum realizarmos de repente algumas tarefas, e algumas atividades até sem questionarmos, de onde surgiu isso? O que é que tem a ver com a gente? Porque é prático, estamos acostumados a praticar, a ver fazer, a ver acontecer, mas muitas vezes a gente é tipo Maria vai com as outras, né? Se não tivermos cuidado não, porque fazem, vou fazer também. Mas muitas vezes nós deixamos de observar os princípios, os preceitos do Senhor. E, portanto, por estar muito próximo, uma dessas comemorações que a igreja ao longo da história, ela vem dando ênfase, vem comemorando, nós estaremos falando nesta noite sobre o Natal. 25 de dezembro, comemora-se o que, irmãos? O Natal. Essas lâmpadas aqui, a Luísa já vai apagar. O Natal. E nós observamos que, se formos para o ponto de vista das coisas, de repente, tão rasas, a gente vai acabar acostumando com a ideia de que o Natal, tudo bem, tem nada a ver, diante da Bíblia está tudo certinho, elaboramos projetos, reuniões, até mesmo cantatas, né? Nós temos isso, é de praxe, quantos anos a gente vem fazendo isso? Mas, irmãos, eu confesso para os irmãos que há tempos, há mais ou menos 3 anos eu ministrei aqui no seminário, uma extensão aqui do Pompeia, sobre esse assunto. Ele estava inserido em uma apostila de mais ou menos 30 e algumas páginas. Só para esse assunto foi reservado, se não me engano, 5 páginas. Irmã Maria Ferreira lembra disso, irmã Maria Luísa, algumas alunas que estão aqui ainda, a irmã Selma, o irmão... Oi? Djalma. Ainda lembro aqui, estou vendo alguns alunos que são testemunhas do que eu estou dizendo. E está resumindo um assunto que, de repente, de 5 páginas, em apenas 50 minutos ou 40 minutos, vai ser um tanto difícil. Mas eu vou procurar, dentro do tempo, estar passando pelo menos o necessário para os irmãos estar procurando continuar estudando o assunto. Nós observamos que, como eu disse, muitos assuntos não são observados os princípios. Será onde que iniciou essa ideia de comemorar o Natal? Natal. Natal, de repente, do nosso ponto de vista, irmãos, significa o que para nós? Bem rapidinho, num linguajar comum. Nascimento, comemorar o nascimento, o quê? De Jesus. Parece que já começou meio estranho, né? Nascimento de Jesus. É, pastor Ezequias? Irmãos, mas havia na antiguidade, vejamos que isso vem lá dos primórdios, bem antes de Jesus, muito antes. Observa o tanto que Satanás é sutil.
ele é sorrateiro, ele penetra devagarzinho. Observa de onde ele vem trazendo isso, e vem ficando até hoje. Havia na antiguidade um nome, ou seja, um rei, por nome Nimrod. Foi um dos imperadores da Babilônia antiga, lá da Caldeia, de onde saiu Abraão. E aquele homem, para começar do nome dele, imperador da Babilônia antiga, um deles, aquele homem, o próprio nome dele, em hebraico já deriva de uma palavrinha por nome Marad, que significa aquele que se rebelou. Ele tinha antecedentes, ou seja, ancestrais, pessoas antes dele, como família, parentes, que foram pessoas tementes a Deus, sem dúvida, mas aquele homem rebelou-se. Agora vamos ver sobre o tema que já foi jogado ali. E nós observamos que aquele homem, como eu disse, ele era filho de Cuxi, neto, olha bem, de Cão e bisneto de Noé. Noé não era um homem que serviu, que foi tão fiel a Deus ao ponto de que Deus o preservasse com a família? Nimrod era bisneto de Noé. Olha bem o que foi acontecendo. Após o dilúvio, ele fundou então o sistema babilônico de governo, visando poder, lucro e hierarquia. Muita inteligência. Nimrod teve a oportunidade de começar a construir a Torre de Babel. Olha, o começo do problema também. Aquele que rebelou ao significado do nome dele. E nós observamos que a Babilônia primitiva foi praticamente toda construída por ele. A antiga Nínive, maior cidade considerada do mundo da antiguidade, também foi construída por ele e outras demais. Nimrod era tão perverso, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, que ele chegou a casar-se, ele desceu a um nível tão baixo, que ele chegou a casar-se com a sua própria mãe, por nome Semíramis. Olha bem, aí a gente fica pensando assim, mas hoje a coisa está feia. É pai com filha, e assim por diante as coisas. Irmãos, isso não é da agora não. O inimigo é o mesmo, ele não mudou. Volta e meia ele tenta mudar as estratégias, mas a sujeira é a mesma. Ele é sujo. Observamos que ele casou-se com a sua própria mãe. Que tipo de mãe também, hein, irmãs? Que tipo de mau caráter essa mãe tinha para gerar um filho daquele também? Nós observamos que depois da morte prematura dele, Deus achou por bem de ceifá-lo prematuramente, porque já bastava a perversidade. Nós observamos que aquela esposa, mãe dele, aqui se tornou esposa e já era mãe, cujo nome era Semíramis, como nós falamos, estou vendo alguns irmãos anotando. Depois da morte dele, aquela mulher Semíramis começou a propagar uma doutrina maligna de sobrevivência de Nimrod, como um ente espiritual, ou seja, traduzindo, é como uma doutrina que nós vemos por aí, a gente por ética não vai falar, de repente, em uma comunidade de pessoas bem próxima, que logo aqui tem uma casa que é frequentada por pessoas que praticam isso. Ente, queridos, de repente, que estava como que atuando normalmente, saindo como que do mundo dos mortos, para atuar nessa vida real, com atitudes estranhas. Era essa a ideia de Semíramis. Ela propagou então a doutrina de que Nimrod morreu, só que tem uma coisa, volta e meia ele aparecia, e ele aparecia de uma forma um tanto estranha. Não esqueça que nós estamos falando sobre Natal, e tem o tema, o verdadeiro sentido, mas até chegar no verdadeiro sentido, nós vamos ter que escutar sobre a verdade dele, de como surgiu. E observamos aqui que ela alegava, ela pregoava naquela doutrina, naquele império, que de uma noite para o dia, olha bem, havia nascido um grande pinheiro, em um pedaço, ou seja, de um pedaço de uma árvore morta, ou seja, vou aqui interpretar melhor, ela tinha uma árvore no canto de uma sala especial do palácio, artificial, ou praticamente seca, toda seca,
E ela começou então a ter visões, alucinações, e pregou em todo o império para os seus súditos que aquela árvore artificial e seca, que dela havia nascido um lindo pinheiro, vivo, vivo. Perceba bem, não vamos perder a ponta da meada aqui não, vamos começar a dar sequência ao assunto. E aí observamos que aquilo então, na doutrina dela, quando aquele pinheiro brotou, ela disse que aquilo era o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida e uma vida melhor. Bom, Custódio, não dorme não. Estou distante, irmãos, mas se cochilar, o professor tem essa mania, a gente não dá conta, sabe? Vamos lá, vamos me ajudar aqui, tá? A atenção dos irmãos é especial para mim. Observamos, irmãos, que através então daquele indivíduo que se afastou de Deus, pervertido, morto, agora Satanás estava usando de falcatrua, como que dizendo que era ele que estava voltando, era Nimrod que estava voltando, sendo que era uma artimanha maléfica de Satanás. Nós observamos aqui que através daquela doutrina, embasada na vida daquele indivíduo, todo aquele império começou a se afastar-se de Deus mais ainda. E acabou, então, em uma grande apostasia profana, bem organizada, e que tem, ou seja, dominado o mundo até hoje. Estranho? Até hoje? Sim, irmãos. Vamos ver aqui. Olha bem o que aquela mulher fazia, começou a fazer. Todo ano, no dia do aniversário de Nimrod, ou seja, que ele havia nascido, que parece coincidência, mas não é. O aniversário daquele homem era comemorado em vida 25, ou então considerado data de nascimento, porque não era comemorado até então aniversário de ninguém. Era considerado data de nascimento de Nimrod, 25 de dezembro. Mas depois que ele morreu, aquele pinheiro estava lá, as visões de repente eram constantes. O que ela fez? Todo ano, então, na data de 25 de dezembro, ela dizia para os seus súditos que reunissem, porque Nimrod visitaria naquele dia aquele pinheiro e deixaria nele também alguns presentes. Não parou aí não, irmãos. E ela acionou todo o império, principalmente os seus súditos, para que trouxesse presentes também e colocasse naquela árvore, naquele pinheiro. Nimrod de repente deixava, estranhamente falando, mas os súditos também ali colocavam, através dela, alguns presentes. E nós observamos aí que Semíramis obrigava, era obrigado, ela obrigava os súditos a depositar então os presentes aos pés, quando não cabia mais por certo naquele próprio pinheiro, enchia por baixo ali toda aquela sala até então onde era necessário de presentes. E nós observamos que depois de tudo, quando ela já entendia que todos que tivessem de colocar já haviam colocado, ela mesma fazia ou motivava-se a troca de presentes. Aquele presente que eu supostamente levasse, né? De repente não seria o que eu levava para casa, seria o que outra pessoa havia deixado ali. Surgiu a ideia da troca de presentes. De repente, irmãos, o tempo passou, aquele homem morreu, aquele império foi só sofrendo. É tanto que Babilônia está o quê, pastor? Destruída até hoje. Babilônia, sobre os seus jardins suspensos, quem estudou sobre ela já sabe, foi considerada a glória do mundo, a maravilha. Não é nem a sétima. Na época foi considerada a maior maravilha do mundo. Eu tenho todas as medidas dos muros, todos os detalhes daquela cidade, dos jardins suspensos, de todas as belezas que havia naquela cidade. Não temos tempo de falar sobre isso. Mas nós observamos que o tempo passou. Mas o que aconteceu? O povo continuou comemorando data de aniversários, não agora só de Nimrod, mas de cada um também, entendeu? Individualmente falando, e o paganismo, isso chamamos de paganismo, foi só protelando e foi só ganhando espaço ao longo dos anos.
De repente, nós observamos que, quando inicia-se o cristianismo, já depois de Jesus, Constantino, que foi o imperador de Roma, ele tentava de todas as formas parar o cristianismo, irmãos. Essa estratégia também não é nova de Satanás, como ele usa pessoas, como ele usou Constantino. Nós sabemos que ele tentava de todas as formas parar o cristianismo, Constantino, matando, aprisionando, jogando nas arenas, jogando para os leões os cristãos. Quando ele viu que com perseguições não bastava, ele mudou de estratégia. Ele começou então a ter ideias de que, se ele aliasse-se aos cristãos, lá dentro da igreja, ele trabalharia melhor. Isso é novidade para nós, irmãos? É, pastor, novidade? Muitas vezes Satanás segurava alguém lá fora. Viu que de repente não estava dando resultado, não? Até permite vir para dentro. Porque aqui dentro, infelizmente, muitas vezes ele ainda tende a manter o controle na vida de pessoas que ainda precisam de ter um encontro real com o Senhor. Dentro fica mais interessante para ele. E nós observamos aqui que até então, antes de Constantino, por volta do 3º século, entrar com essa atitude de aliar-se, porque não adiantava mais perseguição, de aliar-se ao cristianismo, aos cristãos, nós observamos que até então ele usou de todos os meios atrozes para acabar, como eu disse, com o cristianismo. Mas há um escritor da antiguidade que eu estava observando alguns detalhes sobre ele, Justo Gonzalez, em uma coleção História Ilustrada do Cristianismo, ele deixou registrado o seguinte: quanto mais era perseguida, mais a igreja crescia. O martírio dos cristãos era uma mensagem poderosa. Quando muitos iam para a morte cantando e louvando o Senhor, por serem achados dignos de morrer pelo seu nome, mais e mais a igreja crescia. Nesse contexto, então, Constantino assume o império para valer e recomeça, então, uma atitude diferenciada, uma aproximação sutil e até hoje suspeita. Todos que estudam sobre o cristianismo até hoje não entendem 100% o porquê, ou seja, como ele conseguiu filtrar ou penetrar de tal forma dentro da igreja, como ele conseguiu, mas ele conseguiu. Observamos aqui, moral da história, aquele homem, ele passou por uma suposta conversão. Irmãos, e chegou a um ponto que foi um plano muito bem arquitetado por Satanás, com o fim de minar de repente as bases da igreja, que estava alcançando o mundo. De repente, quando ele viu que só ele, se passando por um falso converso, não resolveria mais, ele declarou então, ele assumiu, ou seja, ele declarou-se que todo o Império Romano deveria se declarar cristão também, como a igreja lá de Jerusalém, a igreja do Senhor, que o Senhor havia determinado que os discípulos, depois de Jesus, continuassem com ela. Ele pensou, eu sozinho não vai adiantar, os demais não querem vir, então eu vou declarar o Império Romano todinho cristão, são obrigados a aliar-se com a igreja é obrigada a aceitar, porque ele estava no comando de Israel na época, entendeu? Ele estava comandando Roma, ainda estava comandando ainda, começou bem antes de Jesus, nós sabemos, e quando então ele se declarou em um decreto sério, estranho, que todo o Império Romano a partir daquele momento era cristão, aí ele obrigou a igreja a aceitar todos na igreja, sem passar pelo processo da conversão, muito mais do batismo, renúncia negativa, ninguém precisava de renunciar a nada. É claro, irmãos, quem não converte, não batiza, quem não batiza muito menos santifica, mas a igreja teria que aceitar essas pessoas lá dentro assim. Irmãos, a igreja até então foi preciso de aceitar. Só que tem uma coisa, quando aqueles pagãos, ou seja, aqueles romanos paganizados, vieram para dentro da igreja, infelizmente Satanás ainda ganhou mais espaço. Sufocou-se a igreja do Senhor por um tempo muito, muito grande. A igreja começou a tomar novos rumos. Em resumo, irmãos, até os anos 300, a igreja estava bem. Quando ele misturou, ou como que um governo paralelo, Estado e igreja, a coisa complicou. Não é de hoje que política, quando mistura com a igreja, não dá certo.
É duro ter que falar isso, mas a verdade é essa. E a gente de repente pensa que precisa tanto deles, mas eu só sei de uma coisa, eu prefiro ficar com a palavra de Mateus 16, que as portas do inferno prevalecem contra ela. Porque quem cuida dela é o Senhor. Ele é que angaria, Ele é que movimenta, Ele move os corações, Ele faz com que tudo seja feito quando Ele quer. Sem ser preciso, de repente, contar com parcerias ilegais. Foi o que aconteceu, o Estado e a igreja misturou. E a igreja foi ficando rica. Aquele dinheiro, de repente, foi subindo na cabeça da liderança também, é claro. Estado e igreja, tudo era mais facilitado agora, irmão João. E nós observamos, então, que no século já V, depois de Constantino, a igreja católica, então, oriental, em memória do nascimento de Cristo, olha a mistura, propagou, então, ou seja, ordenou que fosse celebrada para sempre. E no mesmo dia da antiga festividade romana. O quê? Que festividade romana? Irmãos, me passou um detalhe aqui sem observar. Nimrod era adorador do Deus? Quem sabe? Quem sabe o Deus que Nimrod adorava com todo o império babilônico? Deus Sol. Nimrod era adorador do Deus Sol. E pelo fato dele ser adorador desse Deus Sol, constituiu-se então, como eu já disse para os irmãos, aquela data, comemorações, nascimento, papapá e tal, e assim por diante. O paganismo foi andando e foi crescendo. De repente, no século V, a Igreja Católica Oriental, em memória do nascimento de Cristo, fachada, uma coisa meio como que máscara, muito tampada. Olha bem, em memória como que do nascimento de Cristo, ela ordenou que fosse celebrado então para sempre. E no mesmo dia, parece coincidência, mas não é. Satanás, ele não trabalha devagarzinho nem sem projetar, não. Ele é inteligente. E no mesmo dia da antiguidade, da antiga festividade romana, que também a Babilônia celebrava o Deus Sol. Roma já estava paganizada, contagiada pela Babilônia antiga. O Deus Sol, ele era comemorado também no dia 25. E agora, como eu disse para os irmãos, Nimrod, Semíramis, eles criaram mais essa ideia do nascimento e vivenciando então aquela situação terrível, satânica, morte e ação de uma pessoa que não mais existia na personalidade do próprio inimigo. Irmãos, agora nós observamos aqui. Pode colocar o próximo slide, por favor. Se fôssemos parar por aqui, eu sei que aqueles irmãos que vão mais rapidinho, que raciocinam rapidinho, já tirou muitas conclusões. Troca de presentes, árvore de Natal. Sim ou não, irmãos? Nascimento de Jesus. Olha aqui, a Igreja Católica Oriental, em memória do nascimento, ordenou que fosse celebrado para sempre no mesmo dia da antiguidade, pegando carona, no mesmo do dia da antiguidade da festa pagã, da Babilônia e também de Roma, do Deus Sol. Algumas questões a gente pode retirar desse contexto, ou seja, dessa introdução que nós já fizemos. Olha bem elas. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. De onde vem a ideia sobre o Papai Noel? De onde vem a ideia da árvore de Natal? De onde, ou seja, o que motivou a troca de presentes no Natal? Os primeiros apóstolos da igreja primitiva celebraram o nascimento de Jesus, irmãos? Vamos prosseguir. Próximo slide. Como nós falamos, isso aí só para confirmar, nós já sabemos quem foi Nimrod, Constantino, vimos a atitude da Igreja Católica. Para quem não, de repente está copiando, olha aí, no século IV e V, a Igreja Católica obrigou a comemorar o nascimento de Cristo no mesmo dia da festa pagã ao Deus Sol. Prosseguimos. Irmãos, Jesus, o quê? Como que está lá? Não nasceu em 25 de dezembro. E daí, Movachi, o que tem que comemorar?
Irmãos, vocês gostariam de alguém comemorar o seu aniversário num dia que não tem nada a ver com a sua data de nascimento? Não. Até de repente, por necessidade, por algum objetivo qualquer, um motivo qualquer, se for necessário até, mas todas as vezes, todos os anos. Quem nasceu aqui no 1º de julho, comemorar então 25 de dezembro, os irmãos concordariam todos os anos, irmã Maria. Ficaria legal, irmã Maria? E parece que até Jesus não gostou disso, não? Vamos ver lá. Olha lá em Lucas, como eu disse que há preceitos, há embasamento bíblico para a nossa conversa. Lucas 2:8 está lá. Vamos ler todos juntos, só essa parte escrito em itálico aí, vamos ler? Haviam pastores no campo que velavam e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Isso não poderia acontecer porque as chuvas, olha bem, pastores no campo. Irmãos, quando Jesus nasceu, é uma palavra que vocês já estão praticamente cansados de ouvir, de saber. Nós sabemos que, me parece que até uma estrela, até os magos foram guiados por estrelas, não foi naquela época? Havia o quê? Tempo estável. Segundo, a data que Jesus nasceu, a Bíblia diz, tempo estável, não é não? Mas olha lá, isso não poderia, pastores no campo, aguardando, ou seja, guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite, isso não poderia acontecer porque as chuvas começavam em meados de outubro e dezembro. É época de intenso inverno. Todo o rebanho era recolhido em abrigos. Entra em contradição, então, se realmente Jesus houvesse nascido em 25 de dezembro, porque 25 de dezembro, até hoje Israel, é tempo de inverno, chuvas, frio, tem nada a ver. Porque, segundo a Bíblia, quando Jesus nasceu, havia estrelas, tempo estável, não havia chuva e assim por diante. Prosseguindo, se ele não nasceu em 25 de dezembro, irmãos, é tudo rapidinho. Quando então Jesus nasceu? Olha lá, podemos através de alguns detalhes bíblicos, situarmos cronologicamente o nascimento de Jesus e verificar que o seu nascimento foi o cumprimento de uma das mais importantes festas do Antigo Testamento, a festa de quem, irmãos? Qual o nome dela? A festa dos tabernáculos. A Bíblia diz que Jesus nasceu. É tanto que tem um versículo que diz que ele tabernaculou-se entre os homens. Se Jesus nasceu nos dias daquela festa de tabernáculo, será que seria possível sabermos quando ocorria a festa dos tabernáculos? Prosseguindo. Se ele não nasceu, ou seja, Jesus Cristo nasceu na festa dos tabernáculos e não em outra data, que acontecia essa festa, ou seja, acontecia a cada ano no final do 7º mês. Não esqueça que o ano judaico começa com o mês de março. Mas aqui nós observamos que essa festa ela acontecia a cada ano no final do 7º mês, que é o Etnim, ou seja, no calendário judaico, Etnim, mas no nosso calendário é setembro. Quem quiser ler referências de festa de tabernáculo, sobre ela e muitas outras, basta isso aqui, Levítico 23, de 39 a 44, e Neemias 8, 13 e 18. Eu poderia colocar aqui, irmãos, um slide com o calendário judaico, comparando para vocês a época que João Batista nasceu, de repente Jesus, comparando com os turnos que os sacerdotes trocavam, volta e meia, entendeu? Para que saber em que turno foi, ou de qual sacerdote foi que João nasceu, daí 6 meses, Jesus. Irmãos, só que isso vai tomar muito tempo e eu não tenho tempo. Mas eu acho que é o suficiente isso aqui, essas referências bíblicas, e daqui vocês vão descobrir outras, para mostrar para vocês que era nessa data que era comemorado a festa, e ainda observamos, há visitantes até então, ou até hoje, que vai para Israel no mês de outubro. O quê? Para ainda comemorar a festa dos tabernáculos, ou seja, a festa das cabanas. Questão de dias, de repente, alternou dessa data, mas
setembro e outubro, biblicamente falando, é a data base. Prosseguindo, vemos aí, até então, onde nós observamos que Jesus não nasceu na data de 25 de dezembro. A figura do Papai Noel, irmãos, é tudo rapidinho, mas vamos lá. Dá a ideia de que ele é onipresente, não dá? Vai na casa, de repente já chegou alguma vez na sua casa, Vitória? Papai Noel deixando presentes. Irmãos, eu que nasci num berço cristão, evangélico, meus pais já eram cristãos quando eu nasci. A mamãe fazia nós 5 irmãos, né? Dormir e saía naquela noite do Natal para comprar os presentes. E antes que acordássemos, mas o papai colocava na beira da nossa cama aqueles presentes e dizia para nós que foi o Papai Noel. Mas eles aprenderam errado. Quem ensinou também aprendeu errado. E assim por diante, se formos voltar no passado distante, foram aprendendo errado. Mas chega disso, irmãos. Até quando nós vamos ficar com erro se existe a verdade? É para isso que nós temos que estudar a palavra de Deus e gastar tempo como este. Observamos lá, ele não é onipresente, porque se fosse para ir em cada casa ao mesmo tempo, teria que ter um atributo de Deus que só Deus tem. Sabe tudo, né? As crianças escrevem até cartinha. Eu louvo a Deus que acho que aqui na igreja não tem disso não. Escreveram uma cartinha pedindo o que quer. E de repente deixa ali. E acha que ele vai descobrir, porque ele não vai vir nunca para buscar isso. Acha que ele é onipotente, ele pode fazer tudo, realizar até desejos. Prosseguindo. Ele representava quem então no passado, irmãos, com uma roupagem nova hoje? Olha aí a figura do Papai Noel como sendo aquele que vem sorrateiramente à noite, trazer presentes na celebração de aniversários, ou seja, do próprio que é comemorado supostamente o de Jesus. Nada mais é do que uma ilustração sentimentalizada de Nimrod, o filho prematuramente morto de Semíramis, que voltava sempre por ocasião da celebração de seu aniversário, 25 de dezembro, para lhe deixar presentes ao pé daquele pinheirinho. Isso na pessoa de Nimrod. Quer ver mais? Vamos mais um pouquinho. Ele também representava quem? Irmãos, há uma enciclopédia britânica, no volume 19 dela, 11A aqui, de uma edição inglesa. Nós observamos, quem quiser depois pesquisar, pode pesquisar isso na internet. Informa que o nome Papai Noel é ainda uma corruptela, ou seja, uma falsa de um nome é mal colocado, ou seja, usando o nome de São Nicolau, eles criaram esse nome Papai Noel. E quem era São Nicolau? Um bispo romano que viveu no século V e atesta que São Nicolau, bispo de Mirra, é um santo venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. Esta enciclopédia atesta isso. Que São Nicolau, ele foi e ainda é venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. Agora, coloca-se de repente um apelido nele de Papai Noel e dá-lhe uma nova roupagem para que... Isso é artimanha maligna, irmãos. Para que as coisas pudessem prosseguir. Daí surgiu, só um pouquinho do que eu passei para os irmãos, tem muito mais. Daí surgiu a ideia do Papai Noel. Vamos prosseguir. Árvore de Natal. Irmãos, eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza que tem gente aqui dentro que já está aprontando uma. Em nome de Jesus, irmãos, essa palavra não vai cair por terra. Eu orei, consultei o Senhor. Irmãos, não é fácil trazer a verdade para a igreja do Senhor. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Enquanto eu tiver fôlego, que usar de oportunidade para ministrar a palavra, o meu compromisso é com a palavra de Deus. Passo o que passar na carne, que se for necessário. Mas só tem uma coisa, se depender de mim, a verdade não será deixada de ser falada. Chega de falácia, de sofisma, de mentiras. Chega de fazer de conta. Chega de calar a boca porque não tem coragem. Não é culpa do pastor Voltaire, não, irmãos. Ele também foi ensinado errado. Eu sei que ele é um grande estudioso da palavra, mas era hoje o dia de Deus para o Pompeia. Há anos eu venho guardando isso. Era hoje o dia de Deus e era através de mim, pela graça de Deus, para estudarmos sobre isso aqui.
árvore de Natal, como abordada anteriormente, a questão do uso da árvore de Natal tem suas raízes no paganismo babilônico. E ainda alguns alegam que nada tem de mal possuir e armar uma em casa. Vamos prossigamos aí. No entanto, precisamos estar atentos para o fato de que as ideias referentes a árvores sagradas são muito mais antigas. Percebam bem aqui, há outros exemplos. Entre os druidas, por exemplo, o carvalho era sagrado. Entre os egípcios, as palmeiras. Em Roma, era o abeto. E eu vou contar um testemunho para os irmãos aqui. Aconteceu comigo, mas minha esposa há poucos dias. Compramos uma casa em fevereiro. Quando não passa bem 15 dias, a vizinha da frente chegou para mim. Eu não sou muito de estar comunicando com vizinhança. Minha mãe não deixou a gente aprender isso. Eu tenho dificuldade para relacionar com vizinhos. Não é que eu brigo, não. É porque a gente não faz amizade, de repente. Aquela vizinha da frente, pastor, chegou para mim e falou assim: eu gostaria de conversar com a senhora. Falei: pois não, pode falar. Estou embasado nisso aí. Consagrar-se árvores consagradas ou plantas. Não vamos perder o assunto, não. Aquela vizinha chegou em mim e disse: olha, eu perdi um filho há aproximadamente 7 meses. E antes dele morrer, poucos dias, ele chegou para mim com uma planta, uma folhagem bem pequenininha, e eu havia colocado ela em um vaso. Só que poucos dias antes da senhora comprar essa casa, eu pedi para a vizinha, que era dona da casa, filha de uma pastora conceituada daqui de Goiânia, que já dorme com o Senhor, das igrejas de Deus aqui de Goiânia. Compramos essa casa dessa filha da pastora, que também foi enganada, mas Deus me deu graça de não ser. E ela disse para mim, e eu, depois da morte dele, eu vi que aquela plantinha não ia desenvolver naquele vasinho. Eu pedi para a dona dessa casa, para que me deixasse colocar aquela planta, ou a planta que eu ganhei, aqui ó, na lateral, no corredor aqui que há, na casa da senhora, onde há essas outras plantas. E se a senhora quiser, eu posso mostrar para a senhora, ela falando para mim. E ela está plantada aí. E eu vim aqui a título de fazer um pedido para a senhora. Por favor, não arranque esta planta. Porque eu sei que a vida do meu filho, que já partiu, pode estar de repente vibrando nesta planta. Ou seja, como que através dela ainda há uma esperança para mim, sobre a existência dele. Irmãos, aquilo me passou assim rápido. Falei: não, tudo bem, eu não vou arrancar e tal. Eu esqueci daquilo. Lerdeza da gente, né? Negligência. Esqueci. Não tem nada a ver, né? Deixa a plantinha aí. Eu esqueci das últimas palavras dela sobre a planta. Qual a intenção de colocar aquela planta ali. O que ela idealizou sobre aquela planta em relação ao filho dela. Irmãos, aí não passou nada não, de repente, daí uns 3 meses, uma parada cardíaca fulminante, mata aquela mulher. E moral da história, depois eu fui descobrir que ela era praticante mesmo do espiritismo, para valer. E conversando depois com a minha irmã, a Sandra, que eu louvo a Deus pela vida dela, contando detalhes. Sandra, mas você não há de ver. Contando para ela que a maior simplicidade, isso que eu estou contando para vocês. Nossa, agora preocupei, eu fiquei com dó da dona Brasilina. Morreu, e você não há de ver que ela me pediu que deixasse uma plantinha aqui, que ela plantou, que ganhou de um filho que havia sido morto em um acidente. E ela falou assim: o quê? A planta está aí? Falei: está. Vamos lá comigo. Falei: vamos. Deus usa ela tremendamente na área de libertação. Quando nós chegamos ali, ela olhou para aquela planta, falou: vou te fazer um pedido. Você é a irmã mais velha, mas espiritualmente falando, eu tenho o direito de Deus de falar isso para você. Faça um jejum, consagre-se a Deus. Se quiser me chamar, bem. Se não quiser, também não tem problema. Chame mais 1 ou 2 irmãs, ou faça sozinha se você sentir. Mas porém consagre antes a Deus.
ore a Deus e arranque essa planta e jogue ela fora, porque essa planta não pode ficar aqui. E ela me deu algumas explicações que eu achei fundamentos bíblicos para isso. Então, irmãos, viu como que até hoje ele está brincando com a gente, pastor? E fiz o que a minha irmã pediu. Pedi a ajuda de uma irmã, de repente ela não pôde, minha irmã também estava muito atarefada, era um dia de encontro, de repente, o dia que eu falei com ela, estou viajando, não posso. E eu falei, Jesus, eu consagrei, minha vida está no altar, e Satanás não tem poder contra a minha vida, nenhuma retaliação virá sobre mim, porque o teu sangue é que me dá a vitória, e em teu nome eu vou fazer isso. E orei e arranquei aquela planta, e meu esposo jogou ela fora. Até hoje, irmão, Satanás está brincando, mas vamos prosseguir? Sabemos que as pessoas, na sua maioria, não adoram árvores. Contudo, vemos claramente que adquiriram a ideia gentílica por ignorância. Vou fazer uma árvore de Natal, vou colocar ali. Eu não vou adorar. Mas, por ignorância, não sabe o mal que está atraindo, irmãos. No entanto, mudam-se os nomes, vestem-se novas roupagens, mas o paganismo continua a ser o mesmo. Lá em Jeremias capítulo 10, verso 2 a 4, está: chame um lebre de leão, mas ela não deixará de ser uma lebre. Ah, isso aqui é um leão. Não é não, irmãos, é lebre. Isso aqui é apenas uma árvorezinha de Natal. Não é não, irmãos, é paganismo. Satanás está tendo legalidade dentro da sua casa, através daquilo ali, como tinha na casa de Semíramis. Vamos prosseguir, irmãos? O tempo está acabando. Troca de presentes. Surgiu de uma lenda que trabalhava a ideia de dádivas oferecidas às escondidas, de dotes, a 3 filhas de um cidadão empobrecido, ou seja, era pobre e precisava de ajuda, vamos doar presentes, assim por diante. Diz-se ter originado o costume de se dar presente às escondidas no dia de São Nicolau. Está vendo? Que era comemorado na data de 6 de dezembro. Ora, se então comemorava e se dava, trocava presentes no dia 6 de dezembro, por que passar para 25 de dezembro, irmãos? Parece coincidência, parece? Mas não é. Satanás trabalhando de novo. Vamos lá? Aí a gente fica apurado com os amigos secretos, né? Tem nada a ver, né, irmãos? É ignorância. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus há de trabalhar de forma excelente na vida de cada um dos ouvintes nessa noite. E a igreja primitiva, irmãos? O que tem a ver com isso aqui? Estamos quase terminando. Olha lá, irmãos. No Novo Testamento não está escrito que os apóstolos, a igreja e o próprio Jesus, não está escrito que eles deram qualquer ênfase ao seu nascimento. A igreja crescia muito. Recapitulando aqui um pouquinho, Constantino aderiu ao cristianismo, elevando o cristianismo ao patamar do paganismo, a pé de igualdade. Mas olha aqui, irmãos, o que está em amarelo aqui, celebrada para sempre e no mesmo dia da antiga festividade romana, em honra ao dia do nascimento do Deus Sol, entre parênteses, idolatria, surge o Natal no dia, que dia, irmãos? 25 de dezembro. Vamos prosseguir? E a palavra do Senhor fala que os idólatras não entram no reino do céu, não é isso não, irmãos? Isso é uma idolatria, é paganismo. Conclusão, irmãos. Só tem mais 5 minutos. Todo esse estudo, eu coloquei aqui bem tranquilo, eu poderia até decorar isso aqui, mas eu quis que os irmãos lessem. Quem quiser até a cópia desse slide, depois eu te dou. Oi? O Senhor confirmou, né, pastor? Que bom. Todo esse estudo nos ajuda a ver como de forma sutil o paganismo foi sendo infiltrado dentro dos costumes cristãos. De forma que hoje nós, em ignorância, estamos ajudando a renovar pactos e alianças das trevas. Agora a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não é não, irmãos? Até aqui, ó, o que passou os natais passados, comemorados, as árvores e tanto os rituais, eu sei que Jesus, hoje,
pode perdoar tudo. Porque era no tempo em que não sabíamos. Mas, irmãos, depois que a gente passa a saber, não há mais ignorância. Olha lá. Vamos prosseguir? Uma conclusãozinha meio demorada, né? É tempo de revermos nossos costumes. Ainda bem, irmãos, amém? Ainda há tempo de revermos costumes. Quebrarmos paradigmas, porque não é fácil falar. Não é fácil consertar o que já está errado. Não é não, irmãos, mas é possível. Se quisermos, é possível, que nós temos o Espírito Santo de Deus como aliados. Quebrarmos paradigmas. É tempo de reavaliar nossos valores, com a disposição de vermos restaurados os princípios puros do cristianismo deixado por quem, irmãos? Por Jesus. Outro slide. O que então nós devemos comemorar? Olha o verdadeiro sentido então, de acordo com o tema. O nascimento de Jesus, sim, no nosso coração. A ressurreição dele, o sacrifício, castigo que nos trouxe a paz, de Isaías 53:5. Eu gostaria, se for possível, pastor Ezequiel, o senhor que está mais no meio do povo, leia para nós 1 Coríntios. Tem gente que já sabe isso aqui de cor. É lido todo mês aqui na igreja. Até porque, de repente, até mais de uma vez por mês. Mas todos os meses eu ouço os pastores, os ministrantes estarem lendo isso aí, que nós realmente devemos valorizar. Olha aqui, vamos então ouvir a leitura? 1 Coríntios, capítulo 11, versos 24 ao 26. Pastor Ezequias. Em memória de mim. Irmãos, não é no sentido da amnésia, não. Não tem como a gente esquecer de Jesus, não tem, irmãos? O crente que está aguardando não tem como esquecer da volta dele, não tem? Precisava de Jesus pedir para lembrar? Irmãos, nesse sentido, em memória de mim, é como que reatualizar-se o processo. Colocar de novo. Vamos fazer de novo. Vamos sentir a mesma emoção que os cristãos sentiram ao perceber que ele havia ressuscitado lá nos primórdios. Vamos então, como que aqueles que participaram da última Páscoa, reatualizando o processo ou trazendo uma nova roupagem também para aquela Páscoa que se tornou a primeira ceia. É como se nós estivéssemos presentes quando a palavra do Senhor disse: e tendo cantado um hino. Não é não? Naquela ceia foi Jesus que cantou. Ainda existem igrejas que até hoje usam cantar só salmos. Há poucos dias eu ouvi o pastor Dr. Russell Shedd falar sobre isso. Que a família dele, a maioria, ainda congrega em uma igreja presbiteriana que ainda só canta, só louva os salmos. Nós sabemos que era a tradição da Páscoa cantar-se do Salmo 115 ao 117, 118. Jesus, como um bom judeu que aprendeu a tradição do judaísmo, ele aprendeu a cantar então, ou seja, na Páscoa, Salmos 115, 116, 117, 118. Irmãos, eu fico imaginando como se fosse, de repente hoje, se eu estivesse presente, eu volto no passado distante, como não seria estar ouvindo Jesus cantar estes salmos? Aqueles cristãos que estavam com ele na última Páscoa, que se transformou em ceia, cantar aqueles salmos, quem quiser ler pode ler depois. A palavra do Senhor diz que depois que ele ministrou ali, tendo cantado um hino, ele partiu. Só que tem uma coisa, antes dele partir, ele fez o quê? Lembra. Não esqueça, reatualiza o processo no meio de vocês, na mente de vocês, faça isso em memória de mim, porque sendo assim, relembre a minha morte, relembre então a minha ressurreição, até que eu venha, para que vocês possam estar comigo para sempre. Irmãos, vale a pena renunciar ao paganismo. Vale a pena romper com essa sociedade, de repente, que não vai acreditar de forma nenhuma no que nós estamos falando. Mas eu louvo a Deus porque aqui há pessoas, ou seja, há somente espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As pessoas naturais não entendem o que nós estamos falando, mas vocês entendem.
E tem uma coisa, irmãos, assim como eu não calei diante dessa situação, já tenho falado isso em outros lugares muitas vezes. Não cale também não. Fale. Isso é muito bom para ficar parado, para ficar só com você. É muito egoísmo da nossa parte. Em nome de Jesus, vamos colocar em prática o que nós aprendemos hoje. Não aceite Satanás ter legalidade na sua vida, na sua casa, trazendo uma roupagem nova, diferenciada, não. É paganismo, é maligno, porque a palavra do Senhor diz que sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Os irmãos recebem essa palavra nessa noite? O senhor concorda comigo, pastor, com a palavra que foi ministrada nessa noite? Amém, eu louvo a Deus. Ainda comentei com meu filho, falei, Rondinelli, o senhor colocou isso no meu coração, só que eu ainda temo um pouquinho, de repente, pastor, voltei, a gente, né, por mais que a gente pense que conhece, de forma nenhuma, irmãos, eu estou aqui confrontando ninguém, muito mais o meu pastor. Eu estou aqui na direção de Deus, porque Ele me pediu que eu estivesse aqui, eu tenho um avalo dEle e do Espírito Santo de Deus, para trazer essa palavra para vocês. Por isso eu vou sair daqui, contente, alegre, retirando dos meus ombros a responsabilidade. Não mais, por causa de mim vocês vão continuar no engano, porque hoje a verdade foi falada, e a palavra do Senhor diz que a verdade é que liberta. Amém? Eu agradeço os irmãos, e muito obrigado, Deus abençoe os irmãos. Agradeço, pastor, pela palavra.